Na formatura, os professores riram do aluno humilde, mas quando ele subiu ao palco, a plateia ficou sem palavras. João Pedro sempre foi um garoto discreto. Filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, ele cresceu em um bairro humilde da periferia de uma cidade grande. Apesar das dificuldades, sua família sempre foi muito unida. A mãe, Dona Sônia, o incentivava a estudar, dizendo que a educação era a chave para um futuro melhor. O pai, seu Francisco, passava longos dias de trabalho pesado, mas sempre encontrava tempo para motivar o filho com conselhos simples. João acreditava, mas acreditar não tornava a vida mais fácil. Na escola, ele era sempre o garoto quieto no canto da sala. Nunca usava roupas de marca, não participava das conversas sobre viagens ou tecnologias que os colegas comentavam com entusiasmo. Era o tipo de aluno que passava despercebido pelos professores e ignorado pelos colegas. Mas ele sempre manteve a cabeça baixa, focado em seus estudos. Sabia que a educação era sua única saída para uma vida melhor. Enquanto seus colegas discutiam planos de viagens internacionais e festas luxuosas para comemorar a formatura, João Pedro estava preocupado com algo muito mais simples: a conta de luz da casa, que havia aumentado, e o custo do material escolar que sua irmã mais nova precisava. Esses eram os verdadeiros desafios de sua vida. Mas, o que ninguém sabia era que, apesar de todo o silêncio e discrição, João Pedro era um dos melhores alunos da escola. Ele passava horas estudando após o trabalho de meio período, se dedicava ao máximo e nunca desistia, mesmo nos dias mais difíceis. Os professores, no entanto, nunca o perceberam de verdade. Para eles, João era apenas mais um aluno na multidão. Naquele ano, a turma do último ano estava em contagem regressiva para a tão aguardada formatura. Para João, esse momento simbolizava muito mais do que um simples encerramento de um ciclo escolar. Era o fechamento de uma fase de lutas e o início de uma nova jornada. Ele sabia que seus pais, apesar das dificuldades financeiras, fariam de tudo para estarem presentes naquele dia. Afinal, era o primeiro da família a concluir o ensino médio. Na última reunião antes da cerimônia, quando se discutia quem teria destaque na formatura, alguns professores fizeram comentários que João nunca esqueceu. Um deles, rindo, disse: "Ah, o João Pedro? Ele até que se saiu bem, mas ninguém vai notar. Alguém tão apagado assim não vai ter um grande futuro." Outro professor, em tom de brincadeira, completou: "Quem sabe um dia ele não arruma um emprego de faxineiro aqui na escola." João ouviu aquelas palavras de longe. Elas o feriram profundamente, mas ele não demonstrou. Acostumado a ser subestimado, apenas respirou fundo e decidiu que naquele dia ele subiria ao palco, não para provar nada a ninguém, mas para honrar tudo que havia superado até ali. Os dias que antecederam a formatura foram repletos de ansiedade para João Pedro. Enquanto seus colegas discutiam as roupas que usariam, as festas luxuosas que iriam frequentar após a cerimônia e os discursos que preparavam, João seguia sua rotina silenciosa. Ele havia decidido que usaria o único terno que tinha, um presente dado pelo avô antes de falecer, em uma das poucas ocasiões em que a família havia podido celebrar uma conquista juntos. O terno estava um pouco apertado e desgastado, mas para João ele tinha um significado especial. Simbolizava o esforço de gerações. Na escola, os comentários dos colegas às vezes eram cruéis. Eles riam das roupas simples de João, o chamavam de o invisível, e faziam piadas sobre seu futuro. "João vai ser o cara que serve o café na nossa empresa", um dos garotos, filho de um empresário da cidade, disse durante uma aula. João abaixou a cabeça e fingiu que não ouviu, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. No fundo, ele sabia que seus colegas não compreendiam a realidade dele. Eles não conheciam o peso da responsabilidade de um jovem que, além de estudar, precisava trabalhar para ajudar em casa. João trabalhava como assistente em um mercado do bairro. Passava as tardes organizando prateleiras, carregando caixas pesadas e, sempre que sobrava um momento, aproveitava para revisar suas anotações escolares. Os dias eram longos e exaustivos, mas ele jamais reclamava. A cada noite, quando voltava para casa, encontrava na figura de seus pais o alicerce de sua determinação. Dona Sônia, mesmo cansada após um longo dia limpando casas de família, sempre o recebia com um sorriso, orgulhosa de cada passo que ele dava. Seu Francisco, apesar das mãos calejadas e do corpo cansado pelo trabalho de pedreiro, sentava-se à mesa com ele, oferecendo palavras de incentivo e esperança. Para eles, João era mais do que um filho.
Ele representava um futuro que eles nunca tiveram a chance de alcançar. João sabia que o caminho até ali não tinha sido fácil. Quando criança, ele sempre se destacava na escola, mas sua família jamais teve condições de oferecer aulas extras ou cursos particulares. Tudo o que ele sabia, aprendeu sozinho, com livros emprestados da biblioteca pública e com a ajuda de professores que acreditavam em seu potencial. Mesmo assim, ele sempre sentiu que havia uma barreira invisível entre ele e o resto da turma. Era como se, por ser pobre, ele estivesse condenado a não ser visto. Seus colegas planejavam cursar universidades de prestígio, muitos já com vagas garantidas em faculdades particulares por meio de contatos familiares ou programas especiais. João Pedro, por outro lado, sonhava em conseguir uma bolsa em uma universidade pública. Sabia que não seria fácil, mas era sua única chance. Ele passou o último ano estudando intensamente, revisando cada matéria, se preparando para o Enem, enquanto o restante da turma já parecia ter seus futuros resolvidos. À medida que a data da formatura se aproximava, João se sentia cada vez mais pressionado. Ele sabia que aquele evento não representava apenas o fim de uma etapa, mas o início de um novo desafio. As expectativas que sua família depositava nele eram imensas, mas ele carregava isso com orgulho, sabendo que não estava apenas vivendo por si mesmo, mas pelos seus pais, pelos sacrifícios que eles fizeram para garantir que ele tivesse uma chance de ter uma vida melhor. No entanto, o peso da insegurança também o consumia. Ele sabia que a sociedade olhava para ele de cima para baixo, como se não pertencesse ao mesmo lugar que seus colegas. As piadas que faziam às suas custas, os sorrisos de desdém, tudo aquilo o machucava profundamente. Mas João aprendeu a guardar essa dor para si. Para ele, responder àquelas provocações não mudaria sua realidade. O que mudaria sua vida era o conhecimento. Era seguir em frente apesar das dificuldades. Nos dias que antecederam a cerimônia, João Pedro passou a acordar mais cedo do que o habitual. Ele queria ajudar sua mãe com o café da manhã antes de sair para o trabalho e os estudos. Dona Sônia o olhava com olhos cheios de orgulho, embora escondesse as lágrimas quando ele saía. Ela sabia o quanto o filho lutava, o quanto carregava nos ombros, e sentia uma mistura de felicidade e dor ao vê-lo seguir em frente. Você está quase lá, meu filho. Não importa o que os outros pensem, o que importa é quem você é e o que está fazendo. Você vai ver, o futuro vai ser brilhante, dizia ela, sempre com a voz suave e firme, como uma promessa silenciosa. Seu Francisco, por outro lado, era mais direto. Em uma das noites que antecederam a formatura, ele se sentou ao lado de João e colocou uma mão pesada, mas carinhosa sobre o ombro do filho. João, a vida é dura. Eu sei que você já sabe disso. Mas a vida também recompensa quem tem coragem de seguir em frente, quem não desiste. Não se preocupe com o que os outros falam. No final das contas, o que conta é o que você construiu com suas próprias mãos. Você tem a força para ir muito além do que imagina. Essas palavras ecoavam na mente de João enquanto ele se preparava para o grande dia. A formatura seria realizada no auditório da escola, um lugar que ele conhecia bem. Durante todo o tempo que estudou ali, ele foi um dos que mais visitava a biblioteca e as salas de estudo. No entanto, apesar de sua presença constante, parecia que ninguém realmente o via. Ele era o aluno que passava despercebido, o garoto que não fazia parte das rodas de conversa, que nunca era convidado para as festas ou eventos sociais. No dia da formatura, João saiu cedo de casa. O céu estava nublado e o clima, frio, combinava com o que ele sentia por dentro. Ele vestiu o velho terno do avô, ajeitou o cabelo da melhor maneira que pôde e saiu com um sorriso discreto no rosto. Sabia que naquele dia seus pais estariam na plateia, assistindo com orgulho o momento em que ele subiria ao palco para receber o diploma. Quando chegou à escola, o ambiente era completamente diferente do que ele estava acostumado. Todos os alunos estavam impecavelmente vestidos, rindo e conversando com seus pais e amigos. João, com sua aparência simples, mais uma vez parecia deslocado, mas ele estava determinado a não deixar isso abalar sua confiança. Antes da cerimônia começar, João se sentou em um dos bancos do auditório, observando o movimento. Os colegas que passavam por ele não pareciam notá-lo. Eles estavam concentrados em suas próprias celebrações, preocupados em tirar fotos e garantir que suas famílias estivessem confortáveis. João, no entanto, estava focado em outra coisa: o futuro. Para ele, aquele momento era o fim de uma longa caminhada.
mas o início de um desafio ainda maior. Quando o diretor da escola entrou no auditório e pediu a atenção de todos, o barulho cessou. A cerimônia estava prestes a começar. As luzes do palco se acenderam e o nome dos formandos começou a ser chamado, um por um. João observava atentamente enquanto seus colegas subiam ao palco com sorrisos e aplausos. A cada nome anunciado, ele se sentia mais ansioso. Sabia que em breve seria sua vez. Finalmente, o nome de João Pedro foi chamado. Por um breve momento, houve um silêncio desconfortável na plateia. Alguns dos professores trocaram olhares e João notou um leve sorriso de escárnio no rosto de um deles, como se a presença dele ali fosse insignificante. Mas ele não se importou. Subiu ao palco com passos firmes, mantendo o olhar à frente. Quando chegou ao centro do palco, algo inesperado aconteceu. A plateia, que até então parecia desinteressada, começou a prestar atenção. João Pedro, o aluno invisível, estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. Quando o nome de João Pedro foi chamado, ele sentiu o peso de todos os olhares recaindo sobre ele. O silêncio que se seguiu à sua menção parecia cortar o ar. Era um silêncio carregado de expectativa e, ao mesmo tempo, de desprezo. Ele sempre fora aquele aluno que ninguém notava, a pessoa que estava ali apenas para preencher o espaço. E agora todos estavam curiosos para ver como ele se sairia ao receber seu diploma. João se levantou calmamente. Ajeitou o terno apertado e caminhou em direção ao palco. Cada passo que ele dava parecia ecoar no grande auditório, mas ele se mantinha firme. Sentia o coração bater forte, mas não era de medo. Era de determinação. Ele sabia que aquele momento, por mais simples que parecesse, tinha um significado imenso para ele e sua família. Enquanto atravessava o auditório, passando por seus colegas e professores, João percebeu os olhares de desdém e indiferença. Para eles, ele era apenas um aluno qualquer, um coadjuvante na história daquela formatura. Ele ouviu risadinhas abafadas de alguns dos alunos que estavam sentados nas primeiras fileiras e, por um instante, quase se deixou abalar. Mas então, lembrou-se das palavras de seus pais. Lembrou-se de sua mãe, Dona Sônia, que naquele momento estava sentada no fundo do auditório, observando com lágrimas nos olhos. Lembrou-se de seu pai, que apesar de suas mãos calejadas e o corpo exausto, nunca deixou de acreditar no potencial do filho. A lembrança do esforço de sua família o fortaleceu, e ele subiu ao palco com a cabeça erguida. Quando João alcançou o centro do palco, o diretor da escola lhe entregou o diploma, cumprimentando-o formalmente, mas sem demonstrar grande entusiasmo. Os aplausos que vieram da plateia foram discretos e dispersos, quase como se fossem um cumprimento meramente protocolar. Mas João sabia que o verdadeiro reconhecimento não viria dali. Ele estava ali por algo maior, e era por isso que não deixaria aquela oportunidade passar despercebida. Após receber o diploma, João deveria simplesmente descer do palco, como todos os outros. Mas ele hesitou. Sentiu algo dentro de si, uma necessidade de falar. Olhou para a plateia e, por um momento, pareceu que o tempo havia parado. Ele sabia que muitos ali o desprezavam, que para eles, ele era apenas mais um. Mas João não estava disposto a deixar que aquilo fosse a sua última lembrança da escola. Então ele fez algo que ninguém esperava. Com licença, começou ele, pegando o microfone das mãos do diretor, que o olhou com surpresa. Eu sei que não sou o aluno mais popular dessa turma, e provavelmente muitos de vocês nem sabem quem eu sou. Mas gostaria de aproveitar este momento para agradecer, não apenas aos professores e colegas, mas especialmente à minha família. Tudo que eu conquistei até agora, eu devo a eles. A plateia ficou em silêncio. Não era comum que os alunos falassem naquela parte da cerimônia, muito menos que alguém como João Pedro tivesse algo a dizer. O desconforto entre os professores e alunos era evidente, mas João continuou. Eu sei que muitos de vocês me veem como o garoto invisível, disse ele, com um leve sorriso no rosto. E para ser honesto, por muito tempo, eu me senti assim também. Enquanto todos faziam planos para o futuro, falavam sobre viagens e universidades, eu estava preocupado em ajudar minha família a pagar as contas, em garantir que minha irmã mais nova tivesse material escolar. Ele fez uma pausa, observando as expressões surpresas na plateia. Os professores, que antes estavam alheios, agora pareciam curiosos. Os risos cessaram, e o clima no auditório mudou. Eu nunca tive muitas roupas, nunca pude comprar o melhor material de estudo, e sei que alguns de vocês devem ter rido de mim por causa disso.
Mas o que vocês talvez não saibam é que, apesar de tudo isso, eu nunca desisti. Nunca desisti porque sabia que a educação era a única forma de mudar a minha realidade. E hoje estou aqui não para buscar aprovação, mas para mostrar que, com determinação, qualquer um pode vencer, mesmo aqueles que vocês ignoram ou subestimam. Os olhos de João percorreram a plateia, parando por um momento nos professores que haviam feito piadas sobre ele. Suas palavras não carregavam rancor, mas sim uma verdade que não podia ser ignorada. O silêncio na sala se aprofundou, e todos começaram a prestar atenção de verdade. Eu também quero agradecer a minha mãe e ao meu pai. Ele continuou, a voz embargada pela emoção. Eles são a razão de eu estar aqui hoje. Tudo o que sou, eu devo a eles. Minha mãe sempre me ensinou que a educação é o bem mais precioso que temos, e meu pai me mostrou que, com trabalho duro e honestidade, podemos construir um futuro melhor. Nesse momento, João olhou para o fundo do auditório, onde sua mãe e seu pai estavam sentados. Dona Sônia estava chorando em silêncio, as mãos cobrindo o rosto, e seu Francisco, com o queixo erguido, mantinha uma expressão de orgulho que João nunca esqueceria. A verdade é que nem todos nós temos as mesmas oportunidades na vida. Mas isso não significa que devemos desistir. Eu acredito que, com esforço, dedicação e um pouco de sorte, todos nós podemos alcançar nossos sonhos, não importa de onde viemos ou como somos vistos pelos outros. A plateia, que até então estava em silêncio, começou a reagir. Alguns alunos que antes riam dele estavam agora visivelmente tocados pelas palavras de João. Os professores, muitos dos quais não haviam prestado atenção nele durante o ano letivo, agora o olhavam com respeito. Ninguém esperava que João Pedro, o garoto invisível, fosse capaz de se expressar de maneira tão clara e inspiradora. Eu vou continuar lutando pelos meus sonhos, e espero que todos aqui façam o mesmo, independentemente dos obstáculos que enfrentarem. A vida pode ser dura, mas eu acredito que podemos torná-la melhor. Não só para nós mesmos, mas para as pessoas que amamos e para as futuras gerações. João Pedro fez uma pausa, respirou fundo e sorriu. Sentiu uma leveza que não havia sentido em muito tempo. Ele sabia que aquele momento não apagava todas as dificuldades que enfrentara, mas simbolizava algo maior, uma vitória pessoal, um reconhecimento de seu próprio valor. Muito obrigado, concluiu ele, devolvendo o microfone ao diretor. Por um momento, houve um silêncio completo na sala. Ninguém sabia exatamente como reagir, mas de repente, um único aplauso veio do fundo do auditório. Era Dona Sônia, que emocionada aplaudia de pé. Logo seu Francisco se juntou a ela, e como uma onda, os aplausos se espalharam pelo auditório. Em poucos segundos, toda a plateia estava de pé, aplaudindo João Pedro, o aluno que todos haviam ignorado, mas que naquele momento se tornara o centro das atenções. João olhou ao redor, ainda em choque pelo que acontecia. Não era só o barulho dos aplausos que o impressionava, mas a mudança nos olhares. Pela primeira vez, ele não era visto como garoto invisível. Agora, ele era alguém que inspirava respeito. E enquanto observava seus colegas e professores, João sentiu uma coisa: pertencimento. Finalmente, ele sentia que fazia parte daquele lugar. Quando os aplausos cessaram e ele desceu do palco, João foi recebido pelos pais com abraços apertados e lágrimas de felicidade. Para eles, aquele era o momento de maior orgulho de suas vidas. Eles sempre souberam que João tinha algo especial, e agora o mundo também sabia. Mas João, mesmo com toda a emoção, sabia que aquela vitória era apenas o começo. Ele havia provado a si mesmo que era capaz, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Construir o futuro que ele tanto sonhava, para si e para sua família. Depois que os aplausos cessaram e João desceu do palco, o clima no auditório parecia diferente. Ele sentiu o olhar de todos sobre ele, mas dessa vez não era de desprezo ou indiferença. Havia respeito, admiração e até mesmo um pouco de surpresa no ar. Os mesmos colegas que antes riam dele agora o olhavam com novos olhos, como se finalmente o enxergassem pela primeira vez. João se aproximou de seus pais, que o esperavam ao pé do palco. Dona Sônia mal conseguia conter as lágrimas. Ela o abraçou forte, como se nunca quisesse soltá-lo. Seu Francisco, com os olhos brilhando de orgulho, apertou a mão do filho, e o abraço entre os três parecia conter todas as lutas e sacrifícios que haviam enfrentado juntos. Você foi incrível, meu filho, disse Dona Sônia com a voz embargada. Nós sempre soubemos que você era capaz de grandes coisas. João sorriu, sentindo uma mistura de emoções.
Por mais que tivesse subido ao palco para fazer seu discurso, ele não esperava aquela reação. O reconhecimento que ele tanto buscara, mesmo que em silêncio, finalmente estava ali. Enquanto a cerimônia continuava, João e sua família se sentaram para assistir ao restante dos formandos. Agora, a sensação de invisibilidade havia desaparecido. Algumas pessoas começaram a vir até ele, apertar sua mão e elogiar suas palavras. Colegas que nunca o notaram antes o parabenizavam com sorrisos genuínos. Eu nunca soube que você pensava assim, João. Seu discurso me fez pensar sobre muita coisa, disse um dos alunos que antes zombava dele. João percebeu a sinceridade nas palavras do colega e, em vez de guardar rancor, ele apenas assentiu. Obrigado, respondeu João com humildade. Espero que todos nós possamos aprender a enxergar as coisas de uma forma diferente daqui para frente. Mais tarde, um dos professores, aquele que fizera uma piada às suas custas na semana anterior, se aproximou com uma expressão constrangida. João, eu preciso admitir, subestimei você, disse ele com as mãos nos bolsos, sem conseguir olhar diretamente nos olhos do aluno. Seu discurso foi poderoso. Eu não fazia ideia do que você estava passando, e eu realmente peço desculpas por qualquer coisa que tenha dito antes. João não esperava aquele pedido de desculpas, mas sorriu. Ele sabia que aquilo não apagava as humilhações que enfrentou, mas também sabia que carregar mágoas só o impediria de seguir em frente. Está tudo bem, professor, respondeu João, de maneira serena. O que importa é o que aprendemos com tudo isso. Eu espero que possamos ser mais cuidadosos com as palavras no futuro. O professor assentiu, visivelmente aliviado, e João percebeu o quanto aquele momento de reconciliação também era importante para o homem à sua frente. Enquanto os formandos continuavam a ser chamados, João se recostou na cadeira, deixando as emoções do dia fluírem. Ele pensou no caminho que percorreu até ali. As manhãs acordando cedo para ajudar em casa, as tardes no mercado carregando caixas pesadas e as noites dedicadas aos estudos. Tudo isso, cada esforço, cada lágrima, cada sacrifício, agora fazia sentido. Mas ele também sabia que aquele momento de vitória era apenas o início. Havia um longo caminho pela frente. As palavras que ele pronunciou no palco não eram apenas para impressionar, mas sim um compromisso que ele fizera consigo mesmo. João sabia que, apesar das dificuldades que ainda viriam, ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-las. Quando a cerimônia chegou ao fim, o auditório começou a esvaziar. As famílias tiravam fotos, os formandos abraçavam seus amigos e professores, e havia um ar de celebração por toda parte. João, no entanto, se manteve ao lado de seus pais, aproveitando a companhia daqueles que sempre estiveram ao seu lado. Dona Sônia, ainda emocionada, puxou João para um canto mais tranquilo. Meu filho, eu sei que você quer continuar seus estudos, e faremos tudo o que pudermos para te apoiar. Mas eu só queria te dizer que, para mim e para o seu pai, você já é um grande vencedor. Tudo o que fizemos foi para te ver chegar até aqui, e saber que você é esse homem honrado nos enche de orgulho. João sentiu um nó na garganta. Ele sabia o quanto seus pais sacrificaram para que ele pudesse ter oportunidades que eles nunca tiveram. E agora, ao olhar para o futuro, ele tinha um único desejo: retribuir todo o esforço deles, mostrar que o sacrifício valeu a pena. Obrigado, mãe. Obrigado por nunca desistirem de mim, disse ele com os olhos marejados. Eu ainda tenho muito a fazer, mas prometo que vou continuar lutando por nós. Seu Francisco, que até então observava em silêncio, se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Nós nunca duvidamos de você, João. Sabíamos que esse dia chegaria, e agora você está pronto para seguir em frente. Só não se esqueça de uma coisa: o que nos faz grandes não é o que temos, mas quem somos. E você, meu filho, é grande. Aquelas palavras penetraram fundo no coração de João. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas com o apoio de sua família e a certeza de quem ele era, nada poderia impedi-lo. Quando saíram do auditório, o céu estava limpo, com as estrelas brilhando acima deles. João caminhou com os pais em direção ao ponto de ônibus, onde pegariam o transporte de volta para casa. Enquanto andavam pelas ruas tranquilas, ele olhou para o horizonte e sentiu uma nova força crescendo dentro de si. Não importava as dificuldades que ainda viessem, ele estava pronto. Aquele dia marcava o fim de uma longa jornada e o começo de outra. João Pedro, o garoto humilde e invisível para muitos, agora estava pronto para mostrar ao mundo que ele era capaz de conquistar qualquer coisa.
E mais do que isso, estava pronto para realizar o maior dos seus sonhos, transformar a realidade de sua família, retribuir todo o amor e apoio que sempre recebeu e provar que a verdadeira grandeza está em nunca desistir de quem você é. Os dias que se seguiram à formatura foram estranhos para João Pedro. A sensação de invisibilidade, que o acompanhara por tantos anos, parecia ter desaparecido de uma vez por todas. Agora, onde quer que fosse, as pessoas o reconheciam. Seus colegas de turma, antes distantes e indiferentes, passaram a cumprimentá-lo quando o viam nas ruas do bairro ou nos pontos de ônibus. Professores que raramente dirigiam a ele mais do que palavras protocolares, agora falavam com admiração sobre sua determinação e a coragem que demonstrara no palco. Mas para João, o que realmente importava era o que aquele dia representava para sua família. Desde o discurso, ele via algo diferente nos olhos de seus pais. Não era apenas o orgulho por ele ter se formado, mas a certeza de que, finalmente, todo o sacrifício havia valido a pena. Eles sempre acreditaram em João, mas agora parecia que o mundo começava a enxergar o que eles sempre souberam. Poucos dias depois da formatura, João recebeu um telefonema inesperado. Era do diretor da escola, o mesmo homem que, anos antes, não parecia notar sua presença entre os outros alunos. João, eu gostaria de parabenizá-lo novamente pelo discurso na formatura, começou o diretor, sua voz mais calorosa do que João jamais havia ouvido. Eu também queria dizer que alguns professores ficaram muito impressionados com sua trajetória. Tivemos uma reunião e decidimos que gostaríamos de oferecer uma carta de recomendação para qualquer faculdade ou trabalho que você desejar seguir. João ficou em silêncio por um momento, surpreso pela oferta. Uma carta de recomendação? Ele jamais esperaria tal gesto de pessoas que até pouco tempo o viam como um aluno invisível. Eu agradeço muito, senhor. Isso significa muito para mim e para minha família, respondeu João, tentando controlar a emoção que começava a crescer dentro de si. Você merece, João. Nós negligenciamos seu potencial durante todos esses anos, e é hora de corrigir isso. Se precisar de qualquer ajuda, você sabe onde nos encontrar. Ao desligar o telefone, João sentiu uma onda de alívio e gratidão. Pela primeira vez, ele sentia que as portas que antes pareciam trancadas começavam a se abrir. A carta de recomendação era uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Nos dias que se seguiram, João passou a dedicar cada vez mais tempo ao estudo para o Enem. Seu sonho era conquistar uma vaga em uma universidade pública. Mas a oferta da carta de recomendação também o fez considerar outras opções. Ele começou a pesquisar sobre programas de bolsas de estudo em universidades particulares, algo que nunca havia passado por sua mente antes. Pela primeira vez, João permitiu-se sonhar grande. Certa tarde, enquanto estava sentado à mesa da cozinha, revisando as apostilas antigas que guardava, seu pai entrou no cômodo e sentou-se ao lado dele. João, eu estive pensando... Começou seu Francisco, com a voz um pouco hesitante. Eu sempre quis te ajudar mais, dar a você tudo o que precisasse para crescer. Mas às vezes, a vida não nos permite fazer tudo o que queremos. Eu sei que você vai longe, filho. E agora, com essa carta, você pode alcançar coisas que eu nunca imaginei. Eu só quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu estou aqui. E estou orgulhoso de você. João olhou para o pai, sentindo uma mistura de gratidão e admiração. Seu Francisco, apesar de todas as dificuldades, nunca deixara de ser um pilar de força e apoio. Ele era um homem simples, mas sua sabedoria e seu amor incondicional eram tudo o que João precisava para seguir em frente. Obrigado, pai, respondeu João, com a voz carregada de emoção. Eu vou fazer tudo o que puder para retribuir o que você e a mãe fizeram por mim. Prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina intensa. Além de continuar ajudando a família com as tarefas de casa e o trabalho no mercado, João se dedicava aos estudos como nunca. Cada novo livro, cada questão de matemática, cada texto de português era uma chance de chegar mais perto de seu sonho. Então, algo inesperado aconteceu. Certa tarde, enquanto voltava do trabalho, João foi abordado por um homem que ele nunca tinha visto antes. O homem, de aparência bem cuidada e usando um terno elegante, se aproximou com um sorriso educado. João Pedro? Perguntou o homem com uma expressão amigável. Sim, sou eu, respondeu João, um pouco desconfiado. Desculpe por abordá-lo assim de repente. Meu nome é Henrique Vasconcelos.
Eu sou empresário aqui na cidade, dono de uma rede de supermercados. Eu estive na sua formatura. Ouvi seu discurso e fiquei muito impressionado. João ficou surpreso. Não imaginava que alguém fora da escola estivesse presente na cerimônia. Eu gostaria de oferecer a você uma oportunidade de trabalho, continuou o homem com um sorriso sincero. Sei que você está focado em seus estudos e não quero tirar isso de você. Mas acredito que, com o seu potencial, você pode crescer muito em minha empresa. Temos um programa de jovens aprendizes e eu adoraria que você fizesse parte dele. João ficou sem palavras. Não sabia o que dizer. A oferta parecia surreal, algo que ele jamais imaginou que aconteceria com ele. Eu não sei o que dizer. Agradeço muito pela oferta, mas eu ainda estou me preparando para o Enem e meu foco é entrar na faculdade, respondeu João com honestidade. Henrique Vasconcelos sorriu, parecendo respeitar a determinação de João. Entendo perfeitamente, e não quero que você abandone seus sonhos. A oferta está aberta para quando você quiser. Se em algum momento você sentir que pode conciliar, será um prazer tê-lo em nossa equipe. E claro, se precisar de qualquer ajuda, seja profissional ou acadêmica, estou à disposição. João agradeceu sinceramente. A vida, que antes parecia cheia de barreiras intransponíveis, agora lhe oferecia caminhos inesperados. Ele sabia que ainda havia um longo percurso a ser trilhado, mas com a confiança que conquistara e o apoio de sua família, estava mais do que pronto para enfrentar os desafios. Com a carta de recomendação em mãos e novas portas se abrindo, João Pedro estava prestes a entrar em uma fase de sua vida que ele sempre sonhou. A jornada ainda não havia terminado, mas ele já não era o garoto invisível. Ele era um jovem com um futuro brilhante à sua frente. E o mundo finalmente estava pronto para vê-lo brilhar. A noite estava calma quando João Pedro se sentou na varanda de casa, olhando para o céu estrelado. O ar fresco da noite tocava seu rosto e ele respirava fundo, sentindo uma tranquilidade que há muito não experimentava. Ao seu lado, a carta de recomendação repousava sobre a mesa, o papel refletindo o brilho fraco da lâmpada pendurada na parede. Os últimos meses haviam sido intensos. Desde a formatura, tantas coisas tinham mudado. João continuava focado em seus estudos para o Enem, mas a sensação de que o futuro estava mais próximo do que nunca era reconfortante. Ele já não se sentia o garoto invisível, ignorado e subestimado. Agora ele sabia que era capaz de construir o próprio caminho e, mais importante, sabia que sua história estava apenas começando. Seus pais continuavam a ser seu maior apoio. Dona Sônia, sempre com aquele sorriso cheio de esperança, o incentivava diariamente a seguir seus sonhos, enquanto seu Francisco, com sua sabedoria silenciosa, sempre lembrava João da importância de continuar sendo humilde e trabalhador, independentemente de onde a vida o levasse. As oportunidades que surgiram depois do discurso na formatura ainda surpreendiam João. Ele recebia propostas de trabalho, elogios de pessoas que mal o conheciam, e pela primeira vez na vida, se sentia verdadeiramente reconhecido. Mas para ele, o que realmente importava não eram os elogios ou ofertas. O que o movia era o desejo de retribuir tudo o que sua família fez por ele, de garantir que seus pais tivessem uma vida melhor e que sua irmã mais nova tivesse todas as oportunidades que ele nunca teve. João sabia que ainda havia muito a fazer, mas ele estava pronto. Mais do que isso, estava animado para os desafios que o aguardavam. Naquele momento, com o céu limpo e as estrelas brilhando acima, ele permitiu-se sonhar. Sonhou com a universidade, com o conhecimento que absorveria e as portas que se abririam. Sonhou com um trabalho duro, com as noites em claro estudando, mas também com a satisfação de cada conquista. Mas acima de tudo, João sonhou com sua família, com o futuro que poderia proporcionar a eles. Imaginou sua mãe, finalmente podendo descansar sem a preocupação constante com as contas. Imaginou seu pai, orgulhoso, observando o filho construir algo grande, algo duradouro. E finalmente, sonhou com o momento em que ele olharia para trás, para aquela noite na varanda, e saberia que tudo o que fez valeu a pena. Olhando para as estrelas, João sorriu. Ele sabia que o caminho não seria fácil. Sabia que o sucesso exigiria esforço, paciência e perseverança. Mas ele também sabia que, com a fé que carregava, com o apoio de sua família e com a determinação que o trouxe até ali, ele era capaz de enfrentar qualquer coisa. E pela primeira vez em sua vida, João Pedro não se sentia mais invisível. Ele sabia que o mundo finalmente o via. E ele estava pronto para brilhar.
Chegamos a mais um final de história. O que achou desse relato? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer histórias tocantes todos os dias. E me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo.